Olá, alunos! Voltamos para a segunda parte, né, da nossa atividade ASEX, a segunda parte que nós chamamos de evoluir, e vamos, então, aprofundar um pouco esse tema tão importante, né, para o setor de alimentos, que é o controle de praga, né? Quando a gente pensa em pragas, então, a gente não pode pensar somente na saúde dos consumidores, né? Que é extremamente importante, sempre é o nosso foco principal quando nós falamos de manipulação de alimentos, mas também a gente tem outros problemas, né? Que também são gerados aí pelas pragas, né? Por exemplo, danificar instalações e equipamentos, ratos podem roer partes plásticas, roer fiação, né? Ele, como a gente já falou aí, né? Pode mastigar fio elétrico, fazer ninho dentro de máquinas e equipamentos. Algumas aves elas conseguem, né, entrar dentro da empresa, descobre uma entrada e começa a fazer os seus ninhos lá, né? Então esse é um problema sério, né, dessas pragas que pode causar essas grandes perdas econômicas, não só perdas aí de qualidade do alimento. Eles estragam os alimentos, né? As pragas podem contaminar, afeta a reputação do negócio. Imagina você estar no restaurante almoçando, né? E, por exemplo, de repente uma barata passa voando sobre você, né? Ou então um rato, né? Passa no meio do salão. Então, isso aí já vai diminuir muito a reputação do seu estabelecimento, né? E é claro que, dependendo do nível de infestação que você tiver, você sofreu uma denúncia lá da vigilância sanitária, né, o seu restaurante, né, ele pode até ser fechado, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Então por isso que a gente tem que ter sempre esse controle aí de pragas. Esse controle de pragas na indústria de alimentos, aí considerando na indústria de alimentos qualquer lugar onde haja manipulação de alimentos, né, exige primeiro uma identificação adequada. Nós temos que identificar quais são essas pragas, né, que estão nossa infestação, ou pelo menos as principais, porque, afinal de contas, a gente só de pensar já sabe, por exemplo, que tratar de diminuir uma praga de ratos é diferente de uma praga de baratas. Então, a gente tem aí que pensar, primeiro, quais são essas pragas, né, identificar as espécies, que normalmente está muito relacionada aí com o alimento, né, que tá nesse local, né? Quais métodos de tratamento para fazer essa diminuição e que vai dar resultados eficazes, né? E essas pragas podem ser encontradas tanto nas instalações como no processamento ou então na fabricação de alimentos. Quais são as medidas mais comuns que a gente recomenda, né? A exclusão sem alinhamento são duas medidas preventivas mais básicas que podem ser eficazes, né? Ou seja, o que é isso? É limpar a sua empresa quando você vê algum animal, ficar livre dele, manter sempre o mais limpo possível, lembrando que o que atrai, né, os insetos são restos de comida, e se a gente tem um sistema de limpeza e higienização que não permite esses restos de comida, então automaticamente nós já vamos ter uma diminuição muito grande aí das infestações. Sempre eliminar o lixo de maneira correta, né? Então sempre a gente tem que ter o lixo, né? Porque quando a gente descarta o lixo de maneira incorreta, nós teremos sempre um aumento do número de pragas. Os pontos de entrada, aquelas áreas que a gente pode ser um risco para a entrada de insetos, né? Como é o caso de rachadura das paredes, fendas no teto, né? A gente sempre deixar isso aí mais selada possível. Sempre a gente tem que estar sempre verificando, olhando se está tendo alguma praga, né? E também ter um perímetro de rocha ou cascalho, né, ao redor da instalação, no caso de indústrias pequenas, né, que irá desencorajar o crescimento de vegetação. Por quê? Porque as pragas, quando a gente fala, por exemplo, de pequenas empresas de fábricas, né, das agroindústrias, elas, se forem, por exemplo, num local é, é, rural, né? Então tem bastante vegetação e a gente sabe que as vegetações sempre possuem uma quantidade grande de insetos ali, né? Então, se a gente coloca cascalho, a gente diminui muito essa possibilidade dessas pragas entrarem na nossa empresa. Então, agora que nós já sabemos, né, aprofundar um pouco mais, né, vamos ver qual será, então, a atividade que vocês vão fazer na nossa próxima etapa aqui, quando nós vamos para a parte do executar.
Então, um grande abraço e até daqui a pouquinho.